16, versículo 4 ao 22. Eu peço aos irmãos que me ajudem aí, nós vamos ler responsivamente, por favor. Juízes 16, a partir do versículo 4. Depois disto, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, a qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força e com que poderíamos dominá-lo e amarrá-lo, para assim o subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem subjugar? Respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou ele os tendões, como se quebra o fio da estopa chamuscada. Assim não se soube em que lhe consistia a força. Disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentiras. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. Ele me disse: se me amarrarem bem com cordas novas, com que se não tenha feito obra nenhuma, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Dalila tomou cordas novas e o amarrou e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão, tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Ele as arrebentou de seus braços como um fio. Disse Dalila a Sansão: até agora tens zombado de mim e me tens dito mentiras. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. Ele lhe respondeu: se teceres as 7 tranças da minha cabeça com a urdidura da teia, e se afirmares com pino de tear, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Enquanto ele dormia, tomou ela as 7 tranças e as teceu com a urdidura da teia. E as fixou com um pino de tear e disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do seu sono e arrancou o pino e a urdidura da teia. Então ela lhe disse: como dizes que me amas, se não está comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. Importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Descobriu-lhe todo o coração e lhe disse: nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Se vier a ser rapado, e se há de mim a minha força, e me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila que já ele lhe descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi mais esta vez, porque agora me descobriu ele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um
pela cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza. Amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere. Vamos ler juntos o 22? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Pediu Lucas Drummond que faça uma oração para nós aí, pela mensagem. Senhor Deus, amado Pai, dou graças a Deus por mais oportunidade para a tua igreja estar reunida na tua casa. Obrigado por nos trouxe aqui nessa noite, nos dando o privilégio, Deus, de estar no culto público ao Senhor. Ó Deus, nos ajude a valorizar mais esses momentos, a entender que tanto são os lugares, tantas são as pessoas que não têm esse privilégio, Deus, de cultuar o Senhor livremente. Ó Deus, por serem ameaçados, pelos seus filhos ameaçados. Eu te peço que nós, ó Deus, quando passarmos por essa tipo de situação, possamos nós, como igreja de Cristo, permanecer firmes, fortes, ó Deus, servir ao Senhor, que somos junto a Ti. Senhor, fale conosco através da Tua palavra. Amém. Facilite o nosso pastor, ó Deus, ser usado pelo Senhor, a trazer, ó Deus, a instrução para a nossa vida por meio da Tua palavra. Amém. Nossos corações e mentes possam, ó Deus, ser desviados de todo qualquer tipo de impedimento, de todo qualquer tipo de preocupação, toda quando nos impede de fato de estar atentos, de compreender, de entender, trazer para nossas vidas, de assimilar para nós o conhecimento bíblico nessa noite. Tenha misericórdia das nossas vidas e nos ensine a viver para Ti, Deus. Amém. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que nós temos 3 inimigos: a carne, o mundo e o diabo. O diabo eu não pretendo pregar sobre ele, não. Sobre o mundo eu já preguei há pouco tempo. Mas hoje eu quero, a gente pensa um pouquinho aqui, ó, olhando a história de Sansão, que foi o homem mais forte do mundo, cheio do Espírito Santo, desde o ventre da sua mãe, e caiu, perdeu para a carne. Irmãos, a carne é um dos grandes inimigos que nós temos. Eu diria, talvez, que seja o nosso pior inimigo. Não é o diabo. A Bíblia fala: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Não é o mundo ele é muito sutil. Na minha opinião, o maior inimigo do cristão é a carne. Por quê? Porque é de dentro para fora. Ela mora conosco. Você dorme e acorda com o seu pior inimigo. Quando você olha no espelho, seu pior inimigo está lá. Você está descansando, mas está dormindo do lado do seu pior inimigo. Literalmente morando, dormindo, comendo, bebendo com o seu inimigo. E ela não tem trégua, irmãos. Está dentro de nós. A carne, para a gente definir teologicamente, é a lei da natureza humana, pecadora, que nós herdamos de Adão e Eva, que nos faz ir contra a vontade de Deus. A nossa natureza pecaminosa. Em Romanos 7, olha como o apóstolo Paulo coloca. Se você puder, abre aí, olha. Romanos 7. A partir do versículo 16, o apóstolo Paulo coloca assim: ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro
da lei do pecado que está nos meus membros. Misericórdia. Irmãos, quando a gente olha a história de Sansão e Dalila, a gente pode pensar Sansão como homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e Dalila a personificação da carne. Nesse tempo de Sansão, o Espírito Santo ainda não havia sido dado definitivamente. Ele vinha e voltava. Estava sobre Sansão. Sansão julgou, reinou ali como juiz de Israel durante 20 anos. Mas conheceu Dalila. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, E toda a sua história ficou manchada, maculada. Irmãos, Gálatas 5,17 fala assim: porque a carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Sansão é o grande exemplo do poder da carne na vida de uma pessoa. Sansão era cheio do Espírito Santo, mas caiu diante da carne. Mas a boa notícia dessa noite, irmãos, é que Deus não desistiu de Sansão. Deus o abençoou, restaurou, fortaleceu, e ele cumpriu o propósito de Deus. Mas passou um aperto nessa luta aqui contra a carne, ok? O povo filisteu, ele era diferente dos outros povos. O povo filisteu sabia quem era o povo de Israel, o poderio militar, a bênção de Deus, sabia que não dava para guerrear, militarmente falando, de povo para povo. Israel tinha vencido, derrotado todos os povos. Grandes nações foram derrotadas por Israel. E agora eles moram lado a lado com o povo filisteu. E o povo filisteu mudou a estratégia. Ele começou com infiltrações, casamento mistos, contratos, até eles conseguiram entrar dentro de Israel e subjugar Israel durante 20 anos. 20 anos de escravidão e 20 anos como Sansão, como juiz de Israel. E é nesse momento da história que nós estamos aí, Sansão era juiz de Israel. Se os filisteus o dominassem, o derrotassem, o vencessem, eles venciam toda a nação de Israel. E agora o povo filisteu está ali, planejando, arquitetando, e eles perceberam uma coisa muito séria. Sansão era o grande homem de Deus. Sansão era o juiz de Israel. Mas Sansão, mesmo com toda a sua força física, não era suficientemente forte para vencer a carne. Se você olhar os capítulos, desde o capítulo 13, quando começa a história de Sansão, Sansão tinha uma fraqueza na carne. Os desejos o dominavam. E não poucas vezes ele cedia seus valores espirituais, morais, por causa da carne. E agora está um momento crítico na vida aqui de Sansão. E eu queria compartilhar com vocês, Senhor, Deus não desistiu de nós. Sansão fraquejou, caiu, abandonou a Deus, mas Deus não desistiu de Sansão. Vai atrás de Sansão, resgata Sansão, restaura Sansão e usa-o de uma forma maravilhosa. E ele cumpre o propósito dele aqui na terra. Então, eu queria caminhar aí nesse capítulo, pensando aí na história de Sansão. 3 pontos nós vamos ver. O primeiro, o poder de atração e sedução da carne, que Sansão teve que enfrentar, que todos nós temos que enfrentar. Olha o versículo 4. Depois disso aconteceu e se afeiçoou a uma mulher. Sansão se afeiçoou a uma mulher do vale de Sorek, a qual se chamava Dalila. Os homens aí, quem gostaria de casar com uma mulher dessa? Gente, é uma história muito dramática. Uma outra tradução fala que Sansão foi fisgado por Dalila.
foi seduzido por Dalila. Os filisteus, os príncipes dos filisteus estavam por trás de Dalila, ofereceram a ela 1.100 ciclos de prata. Imagina quanto que é isso. Ela poderia viver o resto da vida sem precisar trabalhar. E a profissão dela não era uma das mais atraentes, né? Ela era prostituta. Então, quando ela viu aquela pequena fortuna sendo oferecida, ela começou a maquinar, planejar. E ela vai até Sansão. E Sansão se apaixona por ela. Irmãos, e aqui nós vemos aqui, olha, Sansão, como homem de Deus, representante de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e Dalila, a personificação da carne, seduzindo. E aí eu não vou ler, nós já lemos, mas nos versículos seguintes, você vai perceber, Dalila o atraiu, seduziu, manipulou. É assim que a carne trabalha, de uma forma insistente, persistente. A lei do pecado trabalha em nós de dentro para fora, instigando os nossos desejos, a nossa carne, compelindo, incitando. Ela ataca as profundezas da nossa alma, do nosso coração, os nossos desejos mais secretos. É assim que ataca. Só assim para a gente entender como Dalila conseguiu derrotar Sansão. Irmãos, repararam como ela conversa com ele? Olha como Dalila, olha aí, irmãos, versículo 6. Olha o pedido de Dalila. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço, em que consiste a tua grande força. Olha o finalzinho, o que ela fala aí? E com que poderia ser amarrado para te poder subjugar? Gente, qual marido ia atender o pedido dessa esposa? Ô maridão, eu te amo, tá bom? Tá bom. Então me fala, como eu posso te amarrar, te prender, te escravizar, te subjugar? Quem gostaria de ter uma esposa dessa? E eu não sei onde Sansão estava com a cabeça. Ele começa a brincar com Dalila. E ela vai na insistência. Você não me ama? Gente, isso é amor? Você não me ama? 3 vezes zombaste de mim. Eu estou aqui sendo sincera e você não me atende. Eu quero saber como eu posso te amarrar, te prender, te subjugar, te escravizar. As mulheres dos nossos dias já aprenderam isso muito bem, mas Dalila ainda não sabia as táticas, né? Dalila está ali: você não me ama, você está mentindo, você está me enganando, né? Você não me... Gente, olha só, na primeira vez que ele fala com ela, ela chama os príncipes dos filisteus, esconde eles dentro do quarto, amarra Sansão. Os filisteus vêm contra ti. Ele acorda aquele monte de homem, bate neles, desbarata todo mundo. Gente, e a segunda vez, terceira vez, aí depois no versículo 16 fala assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando. Versículo 16 do capítulo 16 do livro de Juízes. Aí apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar, e descobriu-lhe todo o coração e lhe disse. Aí ele revela o segredo dele. Irmãos, essa é a tática da carne, o poder da carne, a atração, a sedução, a insistência. Irmãos, presta atenção nisso aqui, na nossa luta contra a carne. A carne não descansa, a carne não tira folga, a carne utiliza de todos os meios lícitos e ilícitos, imagináveis, para nos atrair, seduzir, escravizar, subjugar. Irmãos, presta atenção nisso. Se você tem alguma carência, algum desejo não resolvido, você está um prato cheio para a carne. Em Provérbios 7 tem um versículo que eu acho aterrorizante. Quem quiser, abre aí, olha. Provérbios 7, versículo 21 e 23, fala de uma mulher que o marido saiu para trabalhar como comerciante,
Ela foi na igreja, cumpriu a religiosidade dela, voltou, passou batom e foi seduzir um jovem. Olha que loucura, irmãos. É a personificação da carne. Provérbios 7, o finalzinho da história já está no versículo 21. Seduziu-o com as suas muitas palavras, com as lisonjas dos seus lábios arrastou, e ele no instante a segue, como o boi que vai ao matador, igualzinho Sansão, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isto lhe custará a vida. Irmãos, este é o poder da carne: atração, sedução, escravidão, subjugação. A carne, ela age através de engano, ilusão, mentira, tentação. Por que a carne é tão eficaz na sua obra, irmãos? A carne, primeiro, ela arrasta a nossa mente para longe da verdade, faz com que a gente para de pensar na verdade. Segundo, ela mexe com as nossas emoções e desejos não realizados, ela cava fundo na nossa alma. Terceiro, faz a concepção do pecado na imaginação. Por isso que Jesus dizia: se no teu coração pecar, se no teu olhar pecar, se no teu pensamento pecar, é pecado. Irmãos, Sansão era nazireu, separado, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. Sansão era cheio do Espírito Santo, mas descuidou na luta contra a carne, e a carne dominou, derrotou, escravizou. Sansão era o homem mais forte da história da humanidade, mas moralmente era um dos mais fracos. Dalila fez um pedido descarado, o orgulho e a soberba de Sansão o iludiu e ele atendeu Dalila. Qual marido faria isso? Marido, eu te amo muito, me fala como eu posso te amarrar, prender, escravizar. E Sansão atendeu. Por quê, irmãos? Brincando com o pecado. A gente diria pecado de estimação, a autoconfiança de Sansão, a soberba de Sansão. Sansão achava que ele nunca iria perder aquela força dele. É muito triste, irmãos, a história de Sansão. Sansão era um matador de leões e foi derrotado por uma mulher. Matava leões e perdeu a luta para uma mulher. Irmãos, a carne não é algo que a gente pode brincar com ela. Muitos homens de Deus, quando tentam enfrentar a carne, caem. Lembra de Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Salmos maravilhosos. Davi matou leão, matou urso, matou gigante. Mas qual foi o único pecado que a Bíblia fala de Davi? Carne. Uma mulher. Neste caso, a mulher não tinha culpa nenhuma. No caso de Dalila, ela era a própria personificação do pecado. No caso de Betseba, a culpa está toda em Davi. Mas eu estou querendo mostrar para os irmãos que você pode ter muitas experiências com Deus, você pode ter o Espírito Santo, você pode ser conhecedor da palavra, você pode ser cheio do Espírito, você pode ter comunhão com Deus, com a palavra. Com a carne não se brinca. Sansão era matador de leões, foi derrotado por uma mulher. Carne. Davi matou leão, matou urso, matou gigante, escreveu a palavra de Deus, era inspirado, cheio do Espírito Santo, foi derrotado por uma mulher. Carne.
Entende? Não se brinca com a carne. Daqui a pouco eu vou dar o segredo para vencer a carne. Ponto 2, irmãos, volta lá. Juízes 16. Agora do versículo 19 até o versículo 21, nós vamos ver aí também de uma forma maravilhosa. Me ajuda aí na leitura, nós vamos ver de novo as consequências de brincar com a carne, as consequências de ceder à carne, as consequências de não levar a sério o poder da carne, a sedução da carne, a atração da carne. Olha as consequências, irmãos. Irmãos, todo pecado tem consequência. Pastor, mas Deus perdoa. Perdoa. Vou falar o último ponto. Deus perdoa, Deus restaura, mas nós temos que arcar com as consequências do pecado. Eu vou ler o 19, vocês lêem o 20 para mim, fazendo favor. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Podem ler. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no caso. Irmãos, que fim triste. Ainda não é o fim, parece que é o fim. Daqui a pouco vou falar sobre o fim dele. Mas que situação triste para um homem de Deus, alguém que foi chamado por Deus, escolhido por Deus desde o ventre da mãe dele, e agora, porque ficou brincando com o pecado, olha a situação, irmãos. Dormiu no colo de Dalila. Irmãos, eu não consigo entender, sinceramente. A mulher está ali: eu estou querendo te matar, eu estou querendo te prender, eu estou querendo te amarrar, eu estou querendo subjugar. Você dormiria no colo de uma mulher dessa? Ele dormiu no colo de Dalila, depois de revelar o segredo dele. Ele deu a faca, o queijo, a bandeja para Dalila. E olha, irmãos, a arrogância de Sansão no versículo 20, brincando com o pecado. Disse ela: os filisteus vêm sobre ti. Aí ele disse: eu vou levantar de novo e vou bater, dar uma surra neles de novo, como eu já fiz antes. Irmãos, com a carne não se brinca. Ele fala assim, ó: sairei ainda esta vez como antes e me livrarei. Não se brinca com a carne, não se brinca com o pecado, não se brinca com o inimigo. Sansão dormiu nos braços do inimigo. Sansão ficou brincando com o inimigo. Sansão deu espaço para o inimigo, deixou o inimigo entrar na casa dele, no quarto dele, na vida dele. Sansão abriu, escancarou a vida para o inimigo e ficou brincando, zombando de Dalila. Não se faz isso, independente da profissão da pessoa. Alguém pode dizer: ah, ela era prostituta. Não, é um ser humano criado à imagem de Deus. Ele estava zombando de Dalila. Não se faz. Zombando dos inimigos. Não se faz. Jesus falou o quê? Orai pelos seus inimigos. Sansão se afastou da palavra de Deus, e agora perdeu. Aí ele é preso, cego, algemado, acorrentado. Irmãos, presta atenção no detalhe aqui. Olha, a força de Sansão não era exatamente o cabelo, era o voto de Nazireu que tinha essa força, entende? O cabelo era o símbolo do voto que ele fez a Deus. Tinha outros votos, por exemplo, Paulo fala de um voto que ele fez, que ele tinha que rapar o cabelo. Então, o cabelo aqui é apenas um símbolo, ok? O símbolo do voto dele,
estava no cabelo. Sansão sofreu profundamente com as consequências de seu pecado. Irmãos, a carne usa de tudo para derrubar o cristão, escravizar o cristão, matar o cristão. Nós não podemos brincar com a carne. Ela usa de ilusão, tapeação, engano, sedução, mas o alvo da carne é um só: morte. As consequências são muito tristes. Sansão, de herói, vira um vilão. Agora ele está dando alegria, virou palhaço para os inimigos do povo de Deus, virou motivo de zombaria dos inimigos do povo de Deus, e eles que nem tinham Deus de verdade, começou a zombar. O nosso Deus é maior do que o Deus de Israel, porque o nosso Deus nos entregou o herói dele na nossa mão, e agora ele virou um palhaço aqui no nosso palácio. Olha que coisa mais triste. Por que Sansão de herói virou um vilão? Por que Sansão, ao invés de trazer glórias para Deus nesse momento, desonrou, blasfemou o nome de Deus, ou deu motivo aos inimigos para blasfemar o nome de Deus? Primeiro, não valorizar a palavra de Deus. Sansão conhecia a palavra, sabia a palavra, foi ensinado na palavra, desprezou a palavra e caiu. Insensibilidade ao pecado. A nossa sociedade está vivendo isso hoje. Hoje as pessoas não têm mais vergonha de pecar. Insensibilidade ao pecado. As pessoas pecam, acham que não vai ter consequência. O pecado gera morte. Companhias inadequadas. Desde o capítulo 13, irmãos, Sansão só ia buscar amizade, tudo fora do povo de Israel. Teve outras namoradas, outros amigos, tudo fora do povo de Deus. O pai dele avisava, a mãe dele avisava, os amigos avisavam, ele conhecia a palavra, mas ele ia para fora do povo de Deus. Emoções descontroladas. Ele tomou uma ânsia de matar. Gente, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, domínio próprio. Faltava domínio próprio no coração de Sansão. O cristão tem o fruto do Espírito, domínio próprio. Irmãos, nós não podemos aceitar emoções descontroladas no cristão. Ah, pastor, eu sempre fui assim. Não. O cristão tem o fruto do Espírito, domínio próprio, autocontrole. Nós não podemos achar normal ira, mágoa, ódio, inveja, ciúme, de jeito nenhum. No cristão não. Isso são obras da carne. Paulo vai assim, porque vocês andam na carne que vocês produzem essas obras. O fruto do Espírito é domínio próprio. Então olha, Sansão desprezou a palavra de Deus, insensibilidade ao pecado, companhias inadequadas fora do povo de Deus, emoções descontroladas, brincar, dormir com o inimigo, afastou-se do povo de Deus. Sansão foi iludido, seduzido, derrubado por Dalila e pelo seu próprio ego. O senso de invencibilidade o derrotou. Irmão, Sansão era o seu pior inimigo. Sansão foi derrotado por ele mesmo, seu eu, seu ego, né? Tem um exemplo muito semelhante de Sansão, o rei Salomão. Diz que o rei Salomão casou com mulheres que não eram do povo de Deus. Elas o seduziram, enganaram e o fizeram sacrificar a demônios, os próprios filhos dele. Olha que loucura. O homem mais forte do mundo caiu na carne.
O homem mais sábio do mundo caiu na carne. O homem que era o único segundo o coração de Deus caiu na carne. Com a carne não se brinca. Mas Deus não desistiu de Sansão. Vamos para o último ponto? Deus não desistiu de Sansão. Vamos ler o versículo 22 juntos? Eu acho esse versículo muito lindo, irmãos. É estranho, mas eu acho um dos versículos mais lindos da Bíblia, porque traz um consolo para nós, uma esperança, uma certeza. Deus não abandona aqueles que lhe pertencem. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de mim. Deus não desiste de você. Deus não abandonou Sansão. Deus não desistiu de Sansão. Vamos ler juntos o 22? E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. A Bíblia fala assim em Romanos 5:20: onde abundou o pecado, Sansão afastou, desprezou, abandonou, mas Deus não desistiu de Sansão. Lembra do apóstolo Pedro, que eu preguei há poucos dias pela manhã? Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro. Vai atrás de Pedro, pega, busca, restaura e coloca ele como líder da igreja. Agora Sansão, o cabelo começou a crescer de novo. Irmão, isso aqui é uma metáfora, não tem nada a ver com o cabelo de verdade. O cabelo era apenas o símbolo do voto que ele fez. O grande pecado que levou Sansão à queda foi que ele quebrou o voto de Nazireu, o qual ele era consagrado pela mãe dele. Desde o ventre da mãe, ele era consagrado, chamado, escolhido, treinado para ser juiz de Israel. Agora ele quebrou o voto, através do homem que cortou o cabelo dele, mas na verdade o coração dele já tinha negado o voto. Quando ele se abre para Dalila, ele já estava negando o voto. Ok? Cabelo era apenas símbolo. A ideia aqui, o Espírito de Deus voltou a agir em Sansão. Deus não abandonou. E agora, aquilo que parecia o fim, irmãos, humanamente falando, aparentemente, não tinha mais expectativa nenhuma. Parece que acabou tudo. Cego, preso, acorrentado, dando risada aos inimigos. Acabou. Para Deus não. Vou fazer uma série de pregações mostrando, com Deus, até o fim pode ser um novo começo, recomeço. Sansão percebeu a ação do Espírito Santo, se humilhou, orou, voltou para Deus, se entregou, e agora Deus vai usá-lo de uma forma maravilhosa, e ele vai concluir o propósito que Deus o chamou. Irmãos, quem decide o nosso futuro é Deus. Presta atenção nisso aqui, irmãos. O seu passado não define o seu futuro. Quem define o nosso futuro é Deus. Sansão teve um passado horrível. Tinha tudo para ter um fim horrível. Mas Sansão é colocado lá em Hebreus 11. A galeria dos heróis da fé. Os homens e mulheres que mais tiveram fé neste mundo. O nome de Sansão está lá. Mas pastor, o senhor acabou de falar tanta coisa ruim de Sansão, mas a graça de Deus não o abandonou. E Deus pega Sansão agora e faz uma nova obra. O Espírito Santo volta a agir em Sansão, simbolizado aqui pelo cabelo, e aí começa uma obra de dentro para fora. Na antiga aliança, Deus prometeu, lá em Ezequiel 36:5, que ia circuncidar o coração, ia fazer uma cirurgia no coração, tirar o coração de pedra, simbolizando a dureza do pecado, e colocar um coração de carne, simbolizando o novo coração da nova aliança.
Depois em Jeremias ele fala sobre a nova aliança, Jeremias 31, que Deus iria nos dar um coração novo, da nova aliança. E agora Sansão, Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Irmãos, ninguém que é nascido de novo, nascido de Deus, fica no pecado, ou tem a história interrompida. 1 João 3,9 fala: aquele que é nascido de Deus, Deus coloca uma semente divina no seu coração e começa uma nova história. Onde eu estou querendo chegar, irmãos? Quando a graça de Deus alcança Sansão, o Espírito Santo começa a trabalhar de novo, e o que parecia o fim é um novo começo de uma nova história, muito maior, muito melhor, muito mais grandiosa, que o leva a sair dali e agora entrar na galeria de heróis da fé. Diz a Bíblia, o restante do capítulo, quando vai falar da morte de Sansão depois, Sansão trouxe mais glória a Deus no final da sua vida do que nos 20 anos que ele ficou como juiz de Israel. Por quê? Porque agora ele estava debaixo, submisso ao Espírito Santo. Irmãos, eu gosto da história de Sansão, apesar de ser uma história de muitos altos e baixos, apesar de ser uma história de uma derrota tão triste, né, para a carne. Eu sinceramente não consigo entender como um homem vai se rebelar e aceitar o inimigo de uma forma tão pacata e simples. Foi o ego, o orgulho que o traiu. Mas o que eu amo nessa história, Sansão perdeu a sua força, mas não perdeu o seu futuro. Quem determina o nosso futuro não é o nosso passado, é Deus. Eu acho maravilhoso. Deus o restaurou, Deus cumpriu o propósito, Deus o livrou Israel através dele, e Deus vai fazer através dele uma vitória extraordinária, que todos vão saber. E agora o povo filisteu vai ser humilhado, esmagado, destruído, e acabou. Eles não vão acabar literalmente, né? Estou falando, não vai mais ficar subjugando o povo de Israel. A história de Sansão não é muito bonita, mas o final é muito bonito. Deus não desiste de mim, Deus não desiste de você, Deus não desiste de nós. Amém? Amém. Que a gente possa lembrar disso. Pastor, como eu faço para vencer a carne? Irmãos, é muito simples, mas tem que ter perseverança. Primeiro, receber Jesus no coração como Senhor, Salvador. Ele vai te dar um novo coração. Quando você recebe Jesus, Jesus te tira do império das trevas, do domínio da carne, do mundo do diabo, e te coloca no reino do Filho de Deus. Então, você entrega a vida para Jesus, e Jesus te tira do domínio da carne. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, só esses dois: andar conectado com Jesus. Quem tem Jesus, a carne não tem poder. Andar conectado com Jesus, oração e Bíblia, diariamente, conexão com Jesus. Quando nós paramos de orar, paramos de ler a Bíblia, nós ficamos anêmicos espirituais. A carne vai fortalecendo. Mas quando nós nos alimentamos de Cristo, pela oração, pela palavra, nós nos fortalecemos e a carne não tem domínio sobre nós. Ok? Lembra de José? Para mim é um grande exemplo de vitória contra a carne na Bíblia. Tem outros exemplos, tem muitos exemplos, mas José, eu acho maravilhoso. Diz a Bíblia que ele tinha 17 anos de idade. O patrão dele viajou para longe. A esposa do patrão dele se apaixonou por José. E diz a Bíblia que ela dia a dia, insistentemente, tentava seduzir José. Eu não sei quanto tempo ficou esse clima ali, mas irmãos,
um jovem, 17 anos, longe de casa, longe do povo de Deus, longe da família, longe do pai, da mãe, do sacerdote, longe de tudo e de todos, numa terra estrangeira, sendo tentado diariamente, e ele não cedeu. José é o grande campeão da vitória contra a carne. Qual era o segredo de José? Conexão diária com Deus. Lembra o que ele responde para a mulher de Potifar? Como eu vou pecar contra Deus? Deus está aqui. Meu pai não está, minha mãe não está, meu pastor não está, estou longe de casa, de tudo e de todos, mas Deus está aqui. A mulher de Potifar só não ficou com vergonha, porque ela não tinha vergonha na cara, né? Mas José venceu de uma forma simples, calma e tranquila a carne. E esse é o segredo, irmãos: receber Jesus, andar conectado com Jesus, e a carne não terá domínio sobre nós. Amém? Vamos orar?